Você já se questionou sobre as verdades que lhe ensinaram a respeito da religião? E se tudo que você acredita sobre o mundo espiritual fosse uma mentira? Imagine, por um instante, um padre que, diante da morte, encontra Jesus e recebe uma revelação que pode mudar tudo o que você sabe sobre a fé. Esse padre se viu confrontado com verdades que jamais imaginou, e elas abalaram os próprios alicerces de suas crenças. O que ele viu na vida após a morte pode ser a chave para entendermos as mentiras que muitos de nós aprendemos sobre a religião. Em um mundo onde a fé é frequentemente distorcida, ele encontrou uma resposta inesperada, algo profundo, algo que pode transformar a maneira como você vê Deus, a vida e a verdade espiritual. Neste vídeo, vamos revelar a incrível transformação desse padre e como suas visões podem oferecer respostas para você. Prepare-se para uma jornada que mudará sua visão sobre a fé para sempre. Como um padre dedicado, Marcos passou a vida servindo devotamente à igreja, liderando missas e compartilhando os ensinamentos do cristianismo com outras pessoas. Sua vida sempre foi sobre servir, sobre ajudar as pessoas a encontrar paz e conexão com Deus. Mas isso estava prestes a mudar. Ninguém esperava que fosse Marcos, um homem de fé profunda, que em breve questionaria tudo o que sempre soube sobre sua religião. Tudo começou com um diagnóstico. Em um dia fatídico, Marcos descobriu que tinha uma doença terminal. Os médicos lhe deram pouco tempo de vida. Diante de sua mortalidade, ele não conseguia escapar da sensação de que algo estava faltando, que havia mais na vida espiritual do que ele vinha ensinando. Mas nada o preparou para o que estava por vir. À medida que sua condição piorava, Marcos entrou em um estado em que seu corpo começou a falhar. E foi nesse momento, quando ele foi declarado clinicamente morto, que sua vida tomaria um rumo inimaginável. De repente, ele sentiu seu espírito sendo arrancado de seu corpo, deixando suspenso em uma escuridão profunda e incompreensível. Por um momento, não havia nada, nenhum som, nenhuma sensação, apenas um vazio avassalador. Foi então que a luz apareceu. Uma luz brilhante e intensa começou a preencher o espaço, e com ela veio uma sensação de paz, diferente de tudo que Marcos jamais havia sentido antes. Seu coração, que havia estado cheio de medo momentos antes, agora se sentia incrivelmente calmo. Era como se a própria essência do amor e da compreensão o estivesse cercando. Ele olhou ao redor, tentando compreender onde estava, mas nada fazia sentido. E foi então que ele o viu. De pé diante dele, banhado na luz, estava ninguém menos que Jesus. A figura emanava um amor e uma sabedoria que transcendiam a compreensão humana. Sua presença era ao mesmo tempo reconfortante e inspiradora. Marcos mal conseguia falar, ainda em choque com o que estava se desenrolando diante de seus olhos. O peso da situação o atingiu como uma onda, mas ele sabia, no fundo, que aquilo era real. Aquilo não era um sonho ou alucinação. Jesus olhou diretamente para Marcos com olhos que pareciam perscrutar sua própria alma. Por um momento, Marcos se sentiu exposto. Toda sua vida, todas as suas ações, suas crenças, estavam sendo expostas diante do Salvador. Não havia como se esconder. Jesus não disse uma palavra a princípio. Em vez disso, ele simplesmente o contemplou, e Marcos foi inundado por emoções que eram avassaladoras demais para processar. Então, aconteceu. Sem uma única palavra de aviso, Jesus falou. Você foi enganado, ele disse suavemente, mas com inegável autoridade. As palavras atingiram Marcos como um trovão. Seu coração disparou quando a gravidade da declaração se instalou. Como isso poderia ser verdade? Marcos passou toda a sua vida pregando o Evangelho, ensinando as doutrinas que ele acreditava serem a palavra de Deus. Ele nunca havia duvidado dos ensinamentos da igreja, até agora. As palavras de Jesus ecoaram em sua mente como se fossem destinadas a desenterrar algo profundo dentro dele, algo escondido sob camadas de tradição e crença. A vida que ele pensava conhecer foi repentinamente virada de cabeça para baixo. O padre que tinha tanta certeza de sua fé agora estava diante da verdade suprema. Mas o que se seguiu a seguir o abalaria até a sua própria essência. A verdade foi ocultada, Jesus continuou, e você deve entendê-la antes de poder retornar. O que essa revelação poderia significar para Marcos, que sempre acreditou estar seguindo o caminho certo? O que Jesus quis dizer com a verdade foi ocultada?
Seria possível que os ensinamentos que ele passou a vida divulgando não fossem a história completa? Marcos sabia que tinha que entender mais, mas a jornada à frente estava cheia de revelações inesperadas e desafios avassaladores. Ele tinha ficado cara a cara com a própria essência do divino, e as respostas que ele procurava iriam mudar tudo. Enquanto Marcos estava ali, olhando para a figura de Jesus, tudo o que ele havia conhecido em sua vida começou a se desfazer. O padre, que havia passado décadas se dedicando aos ensinamentos da igreja, agora se via confrontado com uma realidade que parecia impossível. A presença reconfortante de Jesus estava cheia de amor, mas também com uma verdade perturbadora, uma verdade que mudaria para sempre sua compreensão da fé. O olhar de Jesus permaneceu firme, e Marcos sentiu como se cada pensamento, cada crença que ele acalentava, estivesse sendo peneirado pelos olhos do divino. Não havia lugar para se esconder. Era como se todas as suas ações, seus pensamentos, sua própria alma estivessem expostos. Por um momento, ele se sentiu exposto, vulnerável, mas ao mesmo tempo, havia uma paz avassaladora em saber que ele estava na presença de algo muito maior do que ele mesmo. Então, Jesus falou novamente. Sua voz era calma, mas poderosa, ressoando profundamente no coração de Marcos. Você foi enganado. As palavras ecoaram na mente de Marcos como uma onda de choque, reverberando com autoridade e tristeza. Ele nunca imaginou que ouviria tal coisa da própria figura a quem havia dedicado sua vida a seguir. O padre havia pregado a sua congregação por anos, ensinando-lhes o que ele acreditava ser o verdadeiro evangelho. Como poderia tudo estar errado? Como poderia ele ter vivido em tal mal-entendido por tanto tempo? Marcos tentou organizar seus pensamentos, mas as palavras de Jesus eram como uma onda quebrando sobre ele, sobrecarregando todos os seus sentidos. Ele passou toda a sua vida comprometido com as doutrinas da igreja, ensinando aos outros o que havia aprendido com a Bíblia, da tradição, das ordens sagradas. Ele nunca havia duvidado desses ensinamentos, até agora. Até agora, quando ele estava cara a cara com uma verdade que não conseguia compreender. A figura de Jesus, radiante e serena, continuou a permanecer diante dele, sem piscar. Ele falou mais uma vez, mas desta vez, o peso de suas palavras pareceu ainda mais profundo. A verdadeira mensagem de Deus foi ocultada de você. Você foi ensinado uma versão distorcida dos meus ensinamentos. O caminho que você percorre não é o que eu coloquei diante de você. Naquele momento, Marcos sentiu uma profunda sensação de confusão misturada com medo. Como isso poderia ser verdade? Tudo o que ele havia ensinado, tudo o que havia acreditado, estava tudo errado? Como poderia ele ter passado toda a sua vida pregando um evangelho que não era o verdadeiro evangelho de Cristo? Jesus, sentindo a turbulência dentro de Marcos, estendeu a mão, não para confortar, mas para guiar. Você deve entender, meu filho. Muitos dos ensinamentos que você seguiu e transmitiu não estão em alinhamento com o verdadeiro espírito da minha mensagem. A religião, como é entendida hoje, foi distorcida para servir a outros propósitos. O verdadeiro caminho para a salvação é muito mais simples, mais profundo do que o que você foi levado a acreditar. O padre ficou sem palavras, lutando para processar o que estava acontecendo. Como isso poderia ser possível? A igreja era a instituição em que ele havia confiado toda a sua vida. Como poderia ela ter estado errada o tempo todo? Como poderiam os fiéis serem desencaminhados por ensinamentos falsos? Jesus não ofereceu uma resposta direta a essas perguntas. Em vez disso, ele guiou Marcos através de uma visão do mundo como era, mas com uma lente de verdade que Marcos nunca havia visto antes. Ele viu igrejas, templos e líderes religiosos, todos pregando mensagens que não estavam alinhadas com o coração dos ensinamentos de Cristo. Marcos observou incrédulo enquanto via seguidores, sinceros em sua devoção, sendo conduzidos por caminhos que, em última análise, não os aproximavam de Deus, mas os afastavam dele. Não havia malícia nas pessoas, mas seus olhos estavam turvos, e seus corações foram desencaminhados por interpretações das Escrituras que eram profundamente falhas. Jesus falou novamente, sua voz cheia de compaixão, mas firme em sua certeza. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão presos por um sistema que não honra a verdadeira essência da minha mensagem. Marcos ficou horrorizado com o que viu, mas também, pela primeira vez em sua vida, sentiu o imenso peso da responsabilidade.
Ele percebeu que as próprias pessoas que ele vinha liderando eram, sem saber, parte dessa grande ilusão. Mas não eram apenas as pessoas, eram as próprias instituições que deveriam guiá-las. A igreja, em sua forma atual, havia se tornado uma prisão, mantendo as pessoas acorrentadas a falsas ideias de Deus. A mente do padre estava acelerada. Toda sua vida havia sido dedicada a uma causa que, à luz dessas revelações, parecia tão equivocada. Ele tinha que agir. Ele não podia permanecer em silêncio, não quando tinha visto a verdade. Mas como ele poderia compartilhar essa verdade? Como ele poderia enfrentar a igreja, a própria instituição que o moldou, com uma mensagem que ameaçava abalar seus próprios alicerces? Enquanto Marcos começava a compreender a plena escala do que Jesus lhe havia revelado, uma coisa se tornou dolorosamente clara: o caminho à frente não seria fácil. Mas a missão divina colocada diante dele não podia ser ignorada. Você deve voltar, Jesus disse, sua voz suavizando. E você deve dizer ao mundo. A verdade deve ser revelada, não importa o custo. E com isso, Marcos soube que sua vida nunca mais seria a mesma. O caminho que ele havia percorrido por tanto tempo havia chegado ao fim. Agora, uma nova jornada o aguardava. Uma jornada que o forçaria a confrontar tudo o que ele pensava que sabia sobre fé, a igreja e a verdade da mensagem de Deus. Quando Marcos retornou à sua forma terrena, seus sentidos foram sobrecarregados com a realidade de sua situação. Ele estava de volta ao seu corpo, mas sua mente estava longe do mundo familiar que ele havia conhecido. O encontro com Jesus permaneceu em cada parte do seu ser, como um eco que não podia ser silenciado. Cada momento da sua vida, cada sermão, cada ensinamento que ele havia compartilhado com seus paroquianos agora parecia distante, até mesmo irrelevante diante das profundas verdades que lhe haviam sido reveladas. A paz que ele havia sentido na presença de Jesus ainda estava lá, mas agora estava misturada com confusão e uma profunda e inabalável responsabilidade. Ele sabia o que tinha que fazer, mas não conseguia ignorar o medo que o dominava. Como ele poderia desafiar uma instituição tão poderosa quanto a igreja? Como ele, um humilde servo, poderia trazer essa verdade à luz sem causar caos? E pior, como ele poderia ter certeza de que o que ele havia visto não era apenas um sonho ou ilusão? Nos dias que se seguiram, Marcos se viu em constante turbulência. Ele buscou consolo em sua antiga rotina, realizando missas e rituais, mas tudo parecia vazio. As palavras das orações, antes cheias de significado profundo, agora pareciam repetições vazias. Os rituais que antes o conectavam a Deus pareciam mecânicos, como uma performance em vez de um ato sagrado. Ele não podia mais fingir. Algo havia mudado dentro dele, e essa mudança era irreversível. Ele passou incontáveis horas sozinho, refletindo sobre tudo que Jesus lhe havia mostrado. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais ele percebia o quão cego ele havia sido. Ele havia confiado no sistema, seguido os ensinamentos transmitidos por gerações, mas nunca sequer questionado o cerne desses ensinamentos. Agora, ele entendia que esses mesmos ensinamentos eram os que estavam desviando as pessoas. A verdade, como havia sido apresentada pela igreja, não era a verdade de Cristo. Era uma distorção, uma manipulação da mensagem que Jesus havia trazido ao mundo. Marcos não conseguia ignorar os rostos das pessoas a quem ele havia servido por tanto tempo. Ele os via em sua mente, sentados nos bancos, olhando para ele em busca de orientação. Eles confiavam nele, acreditavam em suas palavras. Mas e se ele os estivesse enganando o tempo todo? E se, ao pregar o que lhe havia sido ensinado, ele os estivesse conduzindo por um caminho que não os aproximava de Deus, mas os afastava? O peso dessa realização era insuportável. Uma noite, enquanto estava sentado em seu pequeno escritório, Marcos tomou uma decisão. Ele não podia continuar da mesma maneira. Ele não podia continuar fingindo que estava tudo bem. Ele tinha que se manifestar. Ele tinha que compartilhar a verdade, não importando o custo. A ideia o aterrorizava, mas o chamado que ele sentia em seu coração era mais forte. Ele se lembrou das palavras de Jesus: "Você deve voltar, e você deve dizer ao mundo." Com um renovado senso de propósito, Marcos começou a se distanciar lentamente das tradições e rituais que haviam definido sua vida. Ele ainda amava as pessoas que servia, mas não podia mais ficar parado e pregar ensinamentos que ele sabia serem falsos.
Não foi fácil. Cada passo que ele dava em direção a descobrir a verdade parecia uma batalha difícil, mas não havia como voltar atrás agora. A verdade lhe havia sido revelada, e agora ele tinha a responsabilidade de compartilhá-la com os outros. Mas quanto mais Marcos cavava no cerne da mensagem que lhe havia sido dada, mais ele percebia o quão vasta era a decepção. Não se tratava apenas dos ensinamentos da igreja. Tratava-se de um sistema que havia sido construído ao longo de séculos para controlar as massas. Os ensinamentos de Cristo, que antes eram puros e simples, haviam sido distorcidos e manipulados para servir aos interesses daqueles que estavam no poder. A mensagem de amor, humildade e perdão havia sido enterrada sob camadas de doutrina que separavam as pessoas do verdadeiro espírito da fé. Marcos nunca havia imaginado que sua fé o levaria a questionar a própria instituição que a havia nutrido. A igreja, que ele antes acreditava ser a verdadeira voz de Deus na terra, agora parecia uma barreira à verdade divina. Ele percebeu que a mesma coisa a que ele havia dedicado sua vida a servir era a força que impedia as pessoas de experimentar a mensagem completa e não adulterada de Cristo. A jornada à frente seria longa e cheia de obstáculos. Marcos sabia que ele não poderia fazer isso sozinho. Ele precisava de outros que estivessem dispostos a ouvir, a questionar e a ficar ao lado dele. Mas ainda mais, ele precisava da força para enfrentar a inevitável oposição que viria em seu caminho. A igreja não era uma besta gentil, era poderosa, e ela revidaria. Enquanto Marcos se preparava para dar os primeiros passos em direção a compartilhar o que ele havia aprendido, ele percebeu que sua jornada havia apenas começado. Ele havia recebido uma missão, um chamado que moldaria o resto de sua vida. Mas a verdade que ele carregava consigo não seria facilmente aceita. E o desafio de revelar essa verdade ao mundo provaria ser muito maior do que ele jamais havia imaginado. A parte mais difícil, porém, ainda estava por vir. Como ele seria recebido pelas próprias pessoas que um dia confiaram nele? Como ele poderia fazê-las ver a verdade sem aliená-las? As respostas para essas perguntas só se revelariam à medida que ele desse cada passo corajoso para frente. Mas uma coisa era certa: sua vida nunca mais seria a mesma. À medida que nos aprofundamos na verdade do que está acontecendo no mundo hoje, fica claro que estamos vivendo em tempos críticos. As profecias que foram preditas estão se cumprindo, mas muitos ainda não estão cientes de seu significado. É por isso que quero lhe oferecer algo que pode mudar a maneira como você vê tudo ao seu redor. Criei um livro digital intitulado Profecias que Transformam: Como Garantir Sua Salvação e Se Preparar para a Vinda de Cristo, e ele está disponível para você baixar agora mesmo. Este livro não é apenas sobre as profecias, é sobre entender as verdades mais profundas que foram escondidas por tanto tempo. Ele irá guiá-lo através dos mistérios da Bíblia, ajudando a se preparar para o que está por vir e, finalmente, garantindo sua salvação enquanto esperamos o retorno de Cristo. Não perca esta oportunidade. Clique no primeiro comentário fixado para pegar sua cópia gratuita. Esta oferta é limitada, e nós a removeremos em breve. Clique agora e comece a transformar sua vida com as poderosas revelações que o aguardam. Quando Marcos recuperou a consciência, seus arredores pareciam irreais. A paz que o havia preenchido durante seu encontro com Jesus pareceu desaparecer no fundo, substituída por uma realidade sombria. Seu corpo estava pesado com o peso de estar vivo novamente, mas seu espírito parecia mais leve do que nunca. O contraste entre a experiência divina que ele acabará de viver e o mundo mundano para o qual ele havia retornado era avassalador. Era como se o véu entre os dois reinos tivesse sido brevemente levantado, e agora ele havia sido lançado de volta a uma realidade que não fazia mais sentido para ele. Ele ficou deitado em sua cama, olhando para o teto, tentando entender o que havia acontecido. As imagens da vida após a morte, de Jesus em pé diante dele com tanta clareza e autoridade, ainda estavam vívidas em sua mente. Mas a missão que lhe havia sido dada agora era clara. Ele tinha que compartilhar a verdade que ele havia testemunhado, não importando o que custasse. Marcos não conseguia se livrar da sensação de que ele havia recebido um raro vislumbre de algo além do alcance da maioria das pessoas. A verdade, a compreensão divina, não era mais um mistério para ele. Ele havia visto. Ele havia sentido. Mas agora, enquanto estava deitado em seu próprio quarto, ele se via diante de uma pergunta que ele não tinha certeza se estava pronto para responder. O que ele faria com essa verdade? Nos dias que se seguiram, Marcos se viu consumido por um novo tipo de medo, não o medo da morte, que antes o havia consumido,
mas o medo de revelar a verdade. Ele sabia que o que ele havia testemunhado era real, mas como ele poderia fazer os outros verem isso? Como ele poderia se manifestar contra tudo o que ele havia sido ensinado, tudo o que ele havia passado a vida compartilhando com os outros? A própria fundação de seu ministério agora estava abalada. A tensão entre seu novo conhecimento e a vida que ele havia vivido por tanto tempo era sufocante. Cada vez que ele entrava na igreja, ele podia ouvir os ecos de seu antigo eu, pregando as palavras que ele havia sido ensinado por tantos anos. Mas agora, elas pareciam vazias. Ele estava compartilhando uma versão do Evangelho que estava incompleta, que não era toda a verdade. Os ensinamentos que ele havia transmitido à sua congregação eram os mesmos que o haviam enganado. Como ele poderia continuar a liderar os outros com essa falsidade quando ele havia visto a luz? Ao mesmo tempo, havia uma parte dele que ansiava por voltar à sua antiga vida. Era mais fácil. Era confortável. Mas esse conforto não o atraía mais. Ele havia recebido uma missão de Jesus, uma missão que transcendia seus medos e dúvidas pessoais. Ele não podia mais ignorá-la. Apesar de sua ansiedade, Marcos sabia que seu caminho para frente era inevitável. Ele tinha que compartilhar o que ele havia aprendido. A verdade que ele havia sido mostrado era muito mais poderosa do que qualquer medo que ele pudesse reunir. Mas como ele poderia começar? Como ele poderia explicar à sua congregação que tudo o que eles haviam acreditado poderia não ser totalmente preciso? Ele não estava pronto para perder a confiança deles, mas ele sabia que não podia continuar vivendo uma mentira. O peso dessa decisão era imenso, e as consequências ainda não estavam claras. Enquanto ele se preparava para enfrentar esse desafio, Marcos passou longas horas em oração, buscando a força para confrontar a verdade de frente. Ele orou por orientação e sabedoria, sabendo que a jornada à frente não seria fácil. O pensamento de se levantar em frente à sua congregação e dizer a eles a verdade o enchia de pavor. Mas com cada dia que passava, o desejo de se manifestar se tornava mais forte. Ele não podia mais ignorá-lo. Sua fé, sua vida, dependiam disso. Quanto mais ele refletia sobre sua experiência, mais ele entendia que a verdade não era apenas para ele, era para todos. Ele havia recebido um presente, uma visão do divino que poucas pessoas jamais experimentam. E com esse presente veio uma responsabilidade de compartilhá-lo. Por mais que ele temesse a rejeição e o julgamento, ele sabia que as consequências de permanecer em silêncio eram muito piores. O mundo precisava ouvir a verdade, e cabia a ele entregá-la, não importando o custo. Marcos estava começando a entender a gravidade de sua missão. Ele não era mais apenas um padre, ele era um mensageiro. Um mensageiro com uma verdade divina que tinha o potencial de mudar tudo. E mesmo que ele não soubesse o que aconteceria a seguir, ele estava pronto para dar o primeiro passo. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, e isso era algo que ele não podia ignorar. A verdade era muito poderosa, e ela tinha que ser compartilhada. O que aconteceria quando ele finalmente se manifestasse? As pessoas o ouviriam? Ou ele enfrentaria a rejeição, não apenas da igreja, mas daqueles a quem ele havia dedicado sua vida a servir? Essas eram perguntas que ele não podia responder ainda. Mas uma coisa era clara: a jornada à frente seria a mais importante de sua vida. As apostas eram maiores do que nunca. E era a hora de Marcos encontrar a coragem para dar o primeiro passo em direção ao seu destino. O coração de Marcos disparou enquanto ele se preparava para o inevitável. A cada dia, enquanto ele caminhava pela igreja, o peso de sua missão se tornava mais pesado. A paz que ele antes encontrava em seus rituais diários agora parecia uma memória distante. Ele não conseguia se livrar da sensação de urgência que enchia sua alma. A verdade lhe havia sido confiada, e ele não podia mais mantê-la escondida. Mas como ele começaria? Como ele poderia possivelmente explicar o que lhe havia sido revelado de uma forma tão poderosa e inegável? Ele passou incontáveis horas em reflexão silenciosa, orando por força para enfrentar a tarefa assustadora que tinha pela frente. A responsabilidade que ele agora carregava parecia um fardo, mas, ao mesmo tempo, ele sabia que esse era o chamado que ele estava esperando por toda a sua vida. O peso da verdade divina era tanto um presente quanto um desafio. E ele sabia que tinha que ser corajoso. A mente de Marcos corria com pensamentos de como abordar sua congregação.
A igreja que ele havia servido por tanto tempo, as pessoas que ele havia aconselhado e guiado, como ele poderia destruir sua realidade? Eles haviam confiado nele, acreditado em suas palavras e seguido sua orientação. O que eles pensariam quando ouvissem falar das verdades mais profundas e ocultas que ele havia descoberto? Ele poderia mudar a percepção deles sobre tudo o que eles haviam sido ensinados? O padre sabia que o caminho à frente estaria repleto de obstáculos. A igreja, uma instituição que existia há séculos, não aceitaria facilmente uma mudança tão radical de seus ensinamentos. Ele já podia sentir a resistência crescendo dentro dele. A mensagem que ele estava prestes a entregar seria recebida com ceticismo e, talvez, até mesmo raiva. Toda sua vida havia sido dedicada a esta instituição, e agora ele estava prestes a desafiá-la. O medo da rejeição o corroía, mas não era nada comparado ao medo de permanecer em silêncio. Enquanto Marcos começava a preparar seu primeiro sermão para compartilhar seu novo entendimento com sua congregação, a enormidade do que ele estava prestes a fazer o atingiu. Ele não podia ignorar as vozes da dúvida que se insinuavam em sua mente. E se ele falhasse? E se as pessoas deixassem a igreja, para nunca mais voltar? E se ele estivesse errado? O medo era paralisante. Mas então ele se lembrou da visão, do rosto de Jesus e das palavras que ele havia falado. Isso não era sobre ele, isso era sobre a verdade que lhe havia sido confiada. Era uma missão muito maior do que qualquer medo pessoal. Ele começou a rascunhar sua mensagem, escolhendo cuidadosamente cada palavra. Ele não podia simplesmente pular para a revelação sem fornecer uma base. Ele tinha que conduzir gentilmente sua congregação à verdade, explicando a história dos ensinamentos religiosos e como eles haviam sido distorcidos ao longo do tempo. Marcos sabia que se ele não fosse cuidadoso, sua mensagem poderia ser rejeitada imediatamente. Ele tinha que fazê-los ver que ele não estava tentando destruir a fé deles, mas sim, mostrar a eles um caminho mais profundo e autêntico. O dia do sermão chegou, e Marcos estava de pé diante da congregação, seu coração batendo forte em seu peito. A igreja, cheia de rostos familiares, parecia ecoar com o peso de sua decisão. Todos os olhos estavam sobre ele, esperando para ouvir o que ele tinha a dizer. Ele sentiu um nó no estômago, mas quando ele começou a falar, algo dentro dele mudou. As palavras, embora difíceis, fluíram dele com convicção. Ele falou sobre sua experiência, sobre o encontro divino que ele teve, e sobre as verdades mais profundas que Jesus lhe havia mostrado. Não era uma mensagem fácil de entregar, mas era uma mensagem que precisava ser ouvida. Enquanto o sermão continuava, Marcos podia ver a confusão nos olhos de alguns, o ceticismo em outros, e a contemplação silenciosa em alguns. Alguns pareciam concordar, enquanto outros pareciam desconfortáveis. A resistência era palpável, mas ele continuou. Ele não tinha escolha. A verdade lhe havia sido revelada, e agora ele era responsável por compartilhá-la. Quando o sermão terminou, Marcos sabia que suas palavras não haviam sido totalmente abraçadas, mas algo havia mudado nele. O medo havia se dissipado, substituído por uma força silenciosa. Ele havia dado o primeiro passo, e esse passo, embora pequeno, foi uma vitória. Ele havia enfrentado seus medos e entregado a verdade, não importando quão difícil fosse. Mas Marcos também sabia que isso era apenas o começo. Ele não podia esperar que tudo mudasse da noite para o dia. O caminho à frente seria longo e cheio de resistência, mas ele estava pronto para enfrentá-lo. O desafio estava longe de terminar, e ele não tinha ilusões sobre as dificuldades que ele enfrentaria. Mas enquanto ele olhava para sua congregação, alguns dos quais ainda estavam processando o que ele havia compartilhado, ele sabia que ele havia feito a coisa certa. Ele havia dado o primeiro passo em direção à verdade, e agora não havia como voltar atrás. A jornada de Marcos havia apenas começado. Os desafios eram imensos, mas assim era a verdade que lhe havia sido dada. E o mundo precisava ouvi-la. A batalha pelos corações e mentes de sua congregação havia começado, e ele estava determinado a vê-la até o fim, não importando o custo. Enquanto Marcos se afastava do púlpito, sua mente fervilhava com a percepção de que a batalha tinha apenas começado. A verdade que ele havia compartilhado naquele dia, embora difícil e desconfortável, havia plantado uma semente. Mas ela criaria raízes. Ela cresceria em algo maior? Ele sabia que era muito cedo para dizer.
A resistência da instituição, o ceticismo de seu próprio rebanho e o medo avassalador do que estava por vir eram todos desafios que ele teria que enfrentar de frente. Mas uma coisa era certa: sua vida havia sido irrevogavelmente mudada, e não havia como voltar atrás. A jornada de Marcos estava apenas começando, mas a missão que havia sido colocada em seu coração era inegável. O encontro com Jesus havia destruído sua compreensão da religião, e agora era sua responsabilidade compartilhar o que ele havia aprendido, não importando o custo. Ele não podia desver a verdade. Ele não podia fingir que as coisas eram as mesmas de antes. Cada passo que ele desse a partir de agora seria um que o levaria mais perto de seu verdadeiro chamado, revelar a verdade ao mundo, mesmo que isso significasse perder tudo. Era um pensamento assustador. O caminho à frente não era fácil. Mas Marcos havia visto as consequências de esconder a verdade. Ele havia sentido o peso do engano em sua própria vida. E ele não estava disposto a deixar que outros continuassem pelo mesmo caminho de cegueira e confusão. A verdade que ele carregava não era apenas para ele, era para todos. Era para os milhões de pessoas que estavam vivendo sob os falsos ensinamentos que haviam sido transmitidos por gerações. Por mais difícil que fosse confrontar a instituição que o havia criado, ele percebeu que era o único caminho a seguir. A igreja, como existia, precisava ser desafiada. Os ensinamentos que haviam sido corrompidos ao longo dos séculos precisavam ser corrigidos. A própria base da fé precisava ser reconstruída sobre a verdade, não sobre mentiras. Mas mesmo enquanto ele enfrentava os desafios que estavam por vir, Marcos não podia deixar de sentir uma sensação de paz. Ele havia feito o que era exigido dele. Ele havia falado a verdade, e isso por si só era uma vitória. Não importava o quão difícil fosse o caminho à frente, ele sabia que estava no caminho certo. Ele não estava sozinho nesta luta. E mesmo que o mundo não tivesse abraçado totalmente a mensagem que ele carregava, ele entendeu que era seu dever continuar a falar, continuar a espalhar a luz que lhe havia sido mostrada. E agora, enquanto você reflete sobre esta história, eu quero que você se pergunte o que você está segurando. Que verdades foram escondidas de você? Quantas das crenças às quais você se agarrou estão enraizadas em algo diferente da verdadeira essência da mensagem de Deus? Você está pronto para questionar tudo o que você foi ensinado? A verdade é frequentemente difícil de enfrentar, mas é a única coisa que pode nos libertar. A jornada de Marcos é um lembrete de que o caminho para a fé verdadeira requer coragem, honestidade e a disposição de enfrentar verdades desconfortáveis. O que você fará quando a verdade bater à sua porta? Se você achou esta história inspiradora e instigante, considere apoiar o canal clicando no botão super obrigado abaixo. Seu apoio nos ajuda a trazer mais conteúdo poderoso que desafia e inspira outros a buscarem a verdade, assim como Marcos fez. Se você quiser explorar mais revelações como esta e mergulhar ainda mais fundo nos mistérios da fé e nas verdades ocultas da religião, não deixe de conferir o próximo vídeo que está prestes a aparecer em sua tela. A jornada não termina aqui. Há muito mais para descobrir, e a verdade está esperando por você para descobri-la. Obrigado por se juntar a nós hoje. Permaneça curioso, permaneça forte e, o mais importante, permaneça aberto à verdade. O melhor ainda está por vir.